sonhava com milagre igual, vive com exclusividade o sobrenatural. Viva o sobrenatural da parte de Deus. Que o milagre do Senhor te alcance nesse dia chamado hoje. Eu recebi o meu milagre a seco. Nenhuma gota d'água me molhou. Não, não. Eu recebi o meu milagre a seco. Jesus chegou e me restaurou por dentro. A própria fonte foi quem me curou. Eu recebi o meu milagre a seco. No tanque agitado eu nunca entrei. Eu nunca entrei, eu nunca entrei. Eu que sonhava com milagre igual, vivi com exclusividade o sobrenatural. Eu tenho um milagre pra contar. No tanque agitado eu nunca entrei. Eu tenho um milagre pra contar. Jesus me disse anda e eu andei. Eu tenho um milagre pra contar. Jesus me curou e creia foi perfeito. Eu que sonhava com milagre igual, vivi com exclusividade o sobrenatural. O que Jesus faz é perfeito, é sobrenatural. Ele fez, ele faz e é perfeito, é sobrenatural. Creia que ele faz e é perfeito, é sobrenatural. Receba o teu milagre e viva o sobrenatural. Amém? Brado a seco, porque é assim que o nosso Deus ele faz, né? A gente precisa de um milagre e Jesus ele pode fazer. Cada vez ele faz de um modo inédito, né? Que a gente se pergunta, nossa, como isso aconteceu? Como o Senhor fez diferente? A gente sonha com muita coisa e Deus ele sempre faz muito mais além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente sonha. Que nós possamos se agarrar com Deus e pedir ao Senhor que jamais permita que a nossa esperança venha morrer. Que os nossos sonhos jamais venham se perder, porque Jesus, ele é sobrenatural. Tudo que ele faz, ele é perfeito. E esse louvor, em rápidas palavras, eu quero testemunhar. O Senhor me curou de uma enfermidade que eu tive no ano passado. E eu não sei como, né? Eu estava no meu trabalho, trabalhando 12, 14 horas ao dia. E um dado dia eu cheguei, olhei para as minhas pernas, levantei as minhas calças até minha canela e falei, nossa, minhas pernas estão diferentes, né? E aí mostrei para o meu colega de trabalho, ele falou, não, de verdade, suas pernas estão diferentes. Eu falei, uma não está igual a outra, uma está mais inchada que a outra. E mesmo assim eu continuei trabalhando naquela sexta-feira, trabalhei um domingo, trabalhei o sábado, trabalhei o domingo, né? Minha amiga estava com a filha dela internada no hospital. Então eu não podia, porque não tinha ninguém para me cobrir, ou ela me cobria ou eu cobria ela. Falei, como ela está com a filha dela no hospital, faço o que eu passar, mas eu vou aguentar, porque era uma cirurgia que a filha dela precisava fazer. Só que quando foi na segunda-feira eu já não aguentava mais andar, né? Minha perna estava inchada, os meus dois pés incharam demais, né? Eu não conseguia. Na segunda-feira eu ainda consegui andar, consegui chegar até o hospital, fui sozinho, pedindo a Deus misericórdia, fui sozinho, porque eu sou meio rebelde, né? Aí eu fui sozinho, passei com o médico falou que não sabia o que seria, eu falei assim, mas eu preciso, né? Uma resposta. E eu me lembro que os meus pés inchados, eu fui fazer uma ultrassonografia para ver se era trombose. E o médico apertou meu pezinho ali, que doeu muito. Aí eu falei, nossa, doutor, precisava de tudo isso, né? Precisava, né? E aí eu voltei para a sala do médico, tomei uma injeção que doeu bastante.
já não conseguia mais andar. Já depois da injeção eu já estava arrastando. Fui para a sala do médico, voltei lá dos exames, ele, não deu trombose, também não sei o que é. Aí eu falei, é difícil, né? Porque a gente vem do hospital e não sabe, né, o que a gente tem. Aí ele falou, vou te dar 2 dias de atestado. Eu falei, não, 2 dias só não vai dar, porque eu não vou dar, como é desse né? E aí eu fui para casa. Quando eu fui para casa, que eu dormi, que eu acordei, já não conseguia mais pisar no chão. Né, Nesse? Os 2 pés inchados, uma dor insuportável, que eu não conseguia pisar no chão. Aí eu chorava, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou precisando lá de cadeira de roda? Aí, para mim no banheiro, muitas das vezes eu tinha que pedir ajuda de alguém, minha mãe em casa comigo, cuidando de mim. Aí, eu com muito esforço, aqueles remédios caríssimos também, meu Deus do céu, o médico tinha falado para mim que eu não ia melhorar. Eu falei, pronto, se eu não vou melhorar, então não vou andar mais. Aí eu me lembro que passou o primeiro, segundo, terceiro dia, a Nessa falou comigo, pô, você não vai voltar a trabalhar. Eu falei, não, mulher, não fala isso não, porque eu preciso trabalhar, né? Aí eu fiquei até triste ainda, falei, como que vem falar pra mim, né, que eu não vou voltar a trabalhar? Vou voltar a trabalhar. Aí, quando foi na quinta-feira, eu encontrei uma irmãzinha da Assembleia, ela olhou pro meu pé e falou, você não nasceu assim, pede pra Deus te curar. Porque esse não é o seu pé, se não nasceu assim. Eu vou lá buscar o óleo ungido que eu trouxe. Ai, Jesus, não devia ter falado. Agora eu não vou usar o óleo da Assembleia, né? Vou orar a Deus e Deus vai ver o que Deus faz. Eu lembro que eu falei com Deus, aí passei a quinta-feira com os meus pés daquele jeito, doendo, inchado, meu pé estava desse tamanho, né? Tem umas fotos, muito inchado, minhas pernas. Parecia que eu tinha passado aqui nas pernas cimento, porque cresceu e era um peso que eu não aguentava a minha própria perna. Aí aí começou a dar dessa, depois foi para essa, ficou as duas. Aí eu fiz o tratamento ali com a medicação, mas não estava funcionando muito bem. Aí fui falar com Deus, foi quando Deus me deu esse louvor, curar você. Falei, eu não volto mais no médico, né? Que ele já falou para mim que eu não vou melhorar. Aí eu falei, meu Deus, preciso voltar a trabalhar comigo, meu atestado para vencer, emendar, me deram umas folgas. Fiquei acho que quase 12 dias, né? Em casa. 12? Fiquei 12, porque não era para mim voltar, mesmo assim eu voltei. Falei pro meu irmão, me empresta um sapato número 40, eu vou ir trabalhar, porque eu não posso desistir nessa, senão eles mandam eu voltar, né? Como eu trabalhava no piso do shopping, eles não iam aceitar. Aí minha chefe falou, não, se você não aguentar, você para, né? Falei, não, eu vou fazer um teste. Se eu não aguentar, eu peço para voltar para casa. Mas eu não aguentava. Mesmo assim eu fui. Aí eu fui trabalhar, cheguei lá, fiz o meu trabalho, minhas pernas, e eu trabalhava em pé, né? Falei, Jesus amado, se for da carne, não vou conseguir trabalhar. Se for espiritual, eu vou conseguir. Ela falou, você faz 6 horas. Eu falei assim, não, vou fazer as 12 horas em pé. Se for carnal, eu volto, não vou aguentar. Se for espiritual, eu vou aguentar. Vai ser 12 horas em pé. Vou castigar minha carne. Meus pés inchados, aquela dor. Aí usei meia de compressa, nada resolvia. Os remédios também, só gastei dinheiro com aqueles remédios. Meu Deus do céu, eu nem podia gastar. Eu falei, meu Deus, a gente trabalha tanto que sobra vai, né, gastar com remédio. Aí gastei muitos gatilhos, eu peguei no cartão para pagar aqueles remédios. Comprei, aí voltei a trabalhar na terça-feira. Voltei a trabalhar, doente, com meus pezinhos, mas aí eu aguentei o primeiro dia, trabalhar 12 horas. Eu falei, então não é da carne. Aí espiritual, se quem aguenta um dia, aguenta 2, né? E fui trabalhando assim, Deus me curou assim. Sem precisar voltar no médico, sem precisar dar continuidade àqueles remédios. E ali, meu pé foi desinchando, foi voltando ao normal. Em dado tempo eu já não sentia mais aquela dor, né? Aí tinha falado com o servo de Deus uma mensageira, né? Porque na hora do perigo a gente corre, né? E Deus, graças a Deus, me atendeu. E ali o Senhor me curou. Mas Jesus me curou sem medicamento, sem aqueles tratamentos. Aquele médico louco falou pra mim que eu não ia voltar a andar. Eu queria até encontrar ele, porque eu falei, doutor, tô andando. Não tô correndo, mas tô andando, né? Então, irmãos,
tem coisas que Deus faz na nossa vida que é inexplicável. Ele mostra o amor dele na nossa vida diariamente, né? Essa foi a terceira enfermidade, porque eu tive, depois que eu me desviei da casa de Deus, eu tive a da coluna, né? Foi terrível também, que eu não andava, fiquei triste naquela situação, né? Depois foi essa do pé, que também me quebrou, e essa última foi do coração. Mas graças a Deus o Senhor é misericordioso. Amém. E eu estou aqui para testemunhar. Glória a Deus. Deus é grande. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, né, gente? A palavra de Deus tem falado, né, em Mateus 6, né? Se nós confiarmos, se nós pedirmos aí com fé, Ele nos dará, né? Basta nós termos fé, né? Então, se nós sabemos, né, que se nós temos um pouquinho de fé, assim, como tamanho de um grão de mostarda, o Senhor, Ele age, né, ao nosso favor, né? Porque Deus é um Deus de maravilha, um Deus de cura, né? Um Deus de poder, um Deus de glória. O Senhor, Ele é médico dos médicos, e para Deus nada é impossível. Muitas das vezes aos olhos do homem é impossível, né? Mas aos olhos de Deus, não. Nada é impossível aos olhos de Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Neste momento também o servo de Deus, o Rodrigo, vem à frente, trazer a palavra final, vem, servo de Deus? Vem, oportunidade, vem? Deus abençoe o servo de Deus em nome de Deus, amém? Amém. Beijo do Senhor Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Desde o início dos louvores até esse testemunho do servo de Deus, foi falado dos anjos que passeiam, das enfermidades que são curadas e de tudo que Deus está fazendo, faz e ainda vai fazer. Não é verdade, irmão? Eu gostaria de começar agradecendo aqui também, conseguiu por algum momento louvar por esse humilde vaso de Deus aqui. A Tala foi embora, os irmãos devem ter visto eu congregando aqui com Tala no braço. Eu tive um acidente de trabalho, na qual foi partido ao meio os 2 tendões abdutores do meu dedo, com uma faca de 12 polegadas. Esses 2 tendões foram cortados. Hoje sobra a cicatriz, para lembrar que Deus é Deus, e o mais importante é domingo, como os irmãos podem ver, mas eu já estou na segunda sessão de fisioterapia, logo volta. E as curas, olha o que Deus fez para aquele servo ali, sobre cura. Pela graça de Deus, Deus tem provas de cura para esse servo aqui também, como filho desse servo. Deus tirou Samuel de um tratamento quimioterápico, aonde pai e mãe nenhum merece ver o seu filho de 8 anos de idade pesar 10 quilos, vomitar tudo que come, defecar sangue por sequela do tratamento. Hoje está firme, está forte. Aconteceu recentemente de encontrarem um trombo no coração, houve uma pequena trombose em um dos átrios do coração dele, mas que Deus foi tão fiel que isso já aconteceu do início do tratamento. O trombo calcificou, não saiu do lugar, está lá para tirar. Seria só com cirurgia, mas o médico vê que é só tratar, só cuidar, está tomando uma injeçãozinha de coagulante, vai tomar até pelo menos uns 12 anos de idade. Conforme ele crescer, menor ficará o trombo e não há risco de vida por esse Amém. Enfrentou batalhas, ainda enfrenta, e os pais enfrentam junto, porque se o filho fica doente, qual é a mãe ou qual é o pai que não fica doente em dobro junto com esse filho? Qual que é a mãe que parece que não sofre mais do que a criança que está ali chorando? Qual que é o pai que parece que não dorme à noite, se a criança também não dormir? Igreja de Deus, veio o hino falando que o anjo passa, agita e faz a obra, para cura, para ouvir oração, para o que for. Aí Deus, para ver como Deus escreve certo, e não é por linhas tortas, porque Deus não faz nada torto. Deus faz tudo reto, que é para você ver que Ele é reto. Esse tempo todo que eu fiquei em casa, os irmãos veem, voltei a trabalhar com tanto de uniforme, os irmãos estão vendo. Voltei a trabalhar, vou sair de férias de novo, devido a uma incidência do meu atestado, afastamento da caixa.
E aí eu acabei ficando com bastante tempo livre. Tempo livre, mal usado, seja cristão ou não, o diabo habita. Então eu procurei usar o meu tempo mergulhado aqui. Na maior parte do tempo que eu podia, eu estava aqui. Estava com o braço enfaixado. Não conseguia nem trocar a fralda do meu bebê. E é difícil. Você vê a criança chorar, não consegue segurar nem a mamadeira direito, está com o dedo imobilizado. É complicado. Então eu procurei ficar um pouco mais mergulhado aqui na Bíblia. E recentemente, um pouco antes de eu tirar essa tala que foi embora, sobrou a cicatriz, mas o dedo ficou, graças a Deus. Eu li e meditei em algumas palavras do Velho Testamento. Muitas palavras no livro de Daniel me tocaram, mas essa em especial também em Isaías, que vai de alguma forma dizer que, neste momento aqui, igreja, particularmente, nunca vi um templo de Deus tão cheio quanto esse aqui. Tão cheio. Porque aonde o olho da carne pode enxergar uma cadeira vazia, tem um anjo e um serafim sentado. É verdade. Aonde a igreja de Deus pode enxergar que cabe mais pessoas com tranquilidade, está cheio de serafins de Jesus, de anjos de Deus, os mesmos que um dia agitaram aquelas águas, os mesmos que fizeram e operaram aquele servo sem bisturi, o mesmo Deus que arrancou a leucemia do sangue do Samuel, é aquele que opera a seco, não é isso? Amém. Que a gente ouviu. Aquele louvor que o servo de Deus trouxe é uma oração. Aquele louvor é uma pregação. Vamos confirmar um pouco desse louvor, igreja, nos nossos corações. Livro de Isaías, decreto 6, pela misericórdia de Deus. Enquanto os meus irmãos em Cristo vão encontrando a palavra, o título diz: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. Mas ele foi escolhido e ele foi consagrado. Por quem? Por Jesus, por Deus, por três que são um. E um pouco desse decreto vai de encontro ao que aquele servo de Deus passou, ao que este servo aqui passou e hoje pode trazer de testemunho. Olha onde pegou o corte aqui, não sei se os irmãos conseguem observar, o final do corte está bem aqui. A cirurgia me abriu um corte de 8 centímetros, 18 pontos por fora e 2 no tendão, 20 pontos, num espaço tão pequeno assim. É uma cesariana, as mulheres que já passaram por parto cesárea sabem. O corte pegou aqui e o médico me mostrou: olha onde está a tua veia principal. Essa faca, ou seja lá o que for, como você se acidentou, passou a 3 centímetros da tua veia principal. E se é 3 centímetros, e se é Deus, Jesus e Espírito Santo, que são 3, então foi 3 livramentos. Não foi 3 centímetros, foi Deus, foi Jesus e foi o Espírito Santo que tirou a faca desse caminho, permitiu outro corte aqui, por algum motivo. Quem sabe que não era porque Deus sabia que eu ia mergulhar um pouco mais na palavra. Às vezes o trabalho, o servo de Deus testemunhou, 12, 13 horas da nossa vida leva embora da gente. Aí no meio desse tempo, não quem trabalha tanto quanto o servo de Deus ali, mas quem trabalha às 8 horas, como manda a lei, como eu, como muitos outros, quantas e quantas vezes foi dito já em outras ocasiões aqui na igreja, em outras palavras, a gente passa as 24 horas do dia e tão cansados, exaustos de tudo que aquele dia trouxe, seja de trabalho, responsabilidade de casa, porque a serva de Deus que está em casa como dono de casa, às vezes trabalha e cansa o triplo mais do que quem vai trabalhar fora. Não é fácil, mas o que para o cristão é fácil. E você não consegue nem por 20 minutos do seu dia abrir a palavra? 20 minutos, 30 minutos por dia, Deus falava comigo em tanta coisa aqui, graças a Deus. E eu via e me lembrava: meu Deus, quanto tempo eu perdi achando que eu estava cansado. Quanto tempo eu perdi colocando o celular embaixo do travesseiro para despertar e a Bíblia no outro cômodo. Agora ela dorme mais perto de mim do que o celular. Igreja de Deus, parágrafo 1º de Isaías. A igreja se encontra na palavra? Amém.
no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Todos aqueles, igreja de Deus, que já em algum momento das suas vidas se ajoelharam para orar, já viram Jesus no trono, mas não com olhos da carne, mas com o sentimento do Espírito. E o seu séquito enchia o templo. Séquito, pela língua portuguesa, é outra palavra para presença. E a sua presença enchia o templo. Igreja de Deus, por isso que não tem banco vazio aqui, por isso que tem anjos, porque aqui tem a presença de Deus hoje. Teve a presença na sua vida, teve na sua, tem na sua. Então Deus já encheu, está cheio esse templo. É o séquito de Deus aqui. É o templo mais cheio que eu já vi em toda a minha vida cristã. Quer ver onde Deus enche também? Na tua casa. Você às vezes está sozinho em casa, sentou, colocou o culto ali do servo de Deus, o mensageiro na TV para você ver. O séquito de Deus já encheu a tua casa. Automaticamente você já convidou os anjos e os serafins. Vem aqui, senta comigo. Bora ver o que o Senhor Jesus vai falar na boca do profeta. Aí vem o parágrafo 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. 6 asas, igreja. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Com 2 eles voavam, estavam acima de Deus, cercados de anjos. Com 2 cobriam os pés, porque nem os serafins podem pisar o pé na onde é terra santa de Deus. Certa vez foi falado a um profeta: tira as sandálias dos teus pés, o lugar onde você está é santo. E cobriam os rostos. Igreja, não queira tentar um dia adivinhar como é a face de Deus. A face de Deus você já vê aqui, toda vez que você ora. Toda vez que você ora, qual é o cristão que nunca orou e não sentiu um calor dentro de si? Ali já é a face de Deus. Não queira ver ela, porque até os serafins se fechavam. Até os serafins não conseguiam olhar para a face de Jesus, para a face de Deus. Sejamos como esses serafins respeitosos. Vamos respeitar aonde o nosso pé pisa. Vamos respeitar o que os nossos olhos podem e não podem ver. Os serafins sabiam que não podiam ver a glória de Deus, como também sabem que não podem ver o furor. Então os nossos olhos não podem querer ver tudo que tem que ver. Ai, eu vou assistir aquele programa ali, eu vou sim, não estou fazendo nada. Faça como os serafins, feche os seus olhos para aquilo ali e abra para um algo maior. 20 minutos de Bíblia aberta no seu dia vai mudar a tua vida. Vai te trazer às vezes a vitória que você está pedindo há 10 anos. 20 minutos com Deus é uma eternidade. Aí o 3 diz: e clamavam uns aos outros dizendo, igreja de Deus, serafins, sobrevoando a Jesus, sobrevoando a Deus, clamavam, e será repetido que eles clamam 3 vezes. Vê se está igual na sua Bíblia no 3. Amém. Santo, 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 para confirmar. Deus, Jesus, o Espírito Santo. Os serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra é cheia da sua glória. Amém. A glória de Deus que enche esse templo, que enche a tua casa, que enche a presença do Senhor Jesus. Amém. A glória de Deus que te consegue o trabalho. A glória de Deus que mesmo você afastado de um trabalho não te deixa faltar o arroz e o feijão. É a glória de Deus que você, Senhor, será que meu filho sai dessa? Sai! Porque santo, 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 como os serafins clamaram, é o Senhor dos exércitos. Amém. 4 parágrafo. Os umbrais das portas se moveram
com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Igreja de Deus, os umbrais se movem. Quando é a hora da oração aqui, os umbrais, as paredes, elas se movem, porque isso já não é mais uma casa carnal, é uma casa espiritual, aonde a parede não é mais o limite, é o limite até onde a sua carne vai, mas não é o limite de onde a sua oração chega. O teto deixa de existir, cria-se uma escada como a de Jacó em Gênesis. Os anjos sobem e descem, coletam a tua oração e levam para Jesus, porque os umbrais se mexem e a casa se enche de fumaça. O que é a fumaça? É a tua oração. A tua oração, ela sai da sua boca como uma fumaça e ela vai subindo. Aí o anjo passa, coleta e leva para Jesus. E aí ele fala: eu te ouvi. É isso aqui que você está pedindo, servo? É fácil. Eu vou te dar a sua vitória, porque você está pedindo com fé. Você está pedindo dentro da minha casa, onde eu botei os meus anjos e botei os meus serafins. Glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Irmãos, a medicina da terra comemorou que Samuel marcou a última quimioterapia dele para março. Nossa, foi tão rápido, não durou nem 4 anos a quimioterapia. Nossa, que bom que os remédios funcionaram. E naquela hora ali, em respeito à médica, eu não falei com todas as letras, mas eu disse: doutora, acho que nem a senhora teria sua formação em medicina se Deus não permitisse. Antes da senhora, já veio alguém pelo Samuel. Amém, Jesus, eu creio. Disse o 5: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui descreve a nossa condição humana. Sim, sim. Homens e mulheres de lábios impuros, que já falaram, ou ainda falam às vezes na hora da raiva, coisas impuras para Deus, e que habita no meio de um povo de lábios impuros. Sai da tua casa, começa a andar na rua, você vai ouvindo conversas envoltas em palavrões, em palavras de baixo escalão, músicas então pior ainda. Um povo de lábios impuros, daquela porta para lá, É verdade. é o que mais tem. Mas aí Deus vem e reforça: mas os seus olhos, os meus olhos, o seu, viram o Rei dos Exércitos. Porque você não escolheu andar e não ter mais lábios impuros, você escolheu estar aqui, agora, ouvindo correção, ouvindo conforto, ouvindo acalento, ouvindo o que precisava ouvir, ouvindo o que não precisava ouvir, mas está aqui na casa de Deus ouvindo. O que você está ouvindo é o que Deus quer que você ouça, e vai se encaixar na tua vida como Deus achar que tem que encaixar, mas que vai encaixar, vai, porque se Deus põe a palavra, é Deus que manda. Glória a Deus. Como vai se encaixar é o coração de cada um com Deus. Mas era o que você precisava estar ouvindo hoje. Diz o 6: mas um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar como uma tenaz. Tenaz, em português arcaico antigo, é uma pedra, a rocha de Jesus. Veio trazendo, voando e trazendo uma brasa viva. Qual é a brasa? Qual é a brasa? Está aqui, ó. O anjo veio trazendo, ó, a brasa viva aberta, ó, a brasa viva pegando fogo, ó, a brasa viva te trazendo o calor que você precisava. Olha a brasa viva de Deus tirada do altar aqui, aberta na sua mão agora, neste momento, queimando no seu coração e lembrando: o anjo de Deus te trouxe aqui, o anjo de Deus te trouxe esta brasa viva aqui, ó. Olha a brasa queimando. Glória a Deus. Esta é a brasa, é a palavra, é a Bíblia. É a brasa viva que saiu desse altar e foi até você. Que o anjo de Deus pegou deste altar, tirou deste altar e levou até a sua vida, levou até você. A brasa viva está na sua mão. Aí resta de você decidir o que vai fazer com ela.
Você vai apagar ela e nunca mais mexer, ou você vai fazer ela pegar ainda mais fogo, levar ainda mais essa brasa para fora, através de uma evangelização do que você achar que deve ser feito. Deus sempre chamou cada um de nós por um propósito. Cabe a gente tentar se reconectar com o nosso propósito com Deus. 7. E ela tocou a minha boca, assim como essa brasa toca a boca deste vaso agora. E ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado é o teu pecado. Acabou, igreja! Você já não tinha mais pecado quando desceu as águas, mas se você ainda cometeu mais algum depois, a brasa viva que você abriu, o parágrafo que você leu, tirou o teu pecado. Acabou! Mais uma vez Deus diz: o pecado não te pertence, nunca te pertenceu. Então se tem algum, se você acha que tem algum, agora foi purificado o teu pecado. 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: aleluia, Senhor, a quem enviei? A quem há de ir por nós? Então eu disse: eis-me aqui, eis-me a mim. É isso. É quando Jesus te chamar para alguma coisa. É quando Jesus te chamar de volta. É quando Jesus te dizer: está pronto? Está pronta? E aí você tem que responder como a Bíblia ensina: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim. Aí o servo de Deus sente no coração, porque quem sente no coração é porque Deus coloca no coração. Vamos lá no hospital, vamos comigo, vamos no hospital levar a palavra ali tem uma criancinha enferma, vamos lá levar a palavra. Ele está fazendo o que o parágrafo 8 de Isaías 6 está mandando: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Aí Deus vai e envia ele. Aí Deus fala: eu tenho um propósito contigo, você vai abastecer a minha casa, que é o que o vaso servo de Deus ali faz. Você vai abastecer a minha casa com mantimentos, com remédios, para enviar para o meu povo que está sofrendo. Aí aquele servo levanta a mão e fala: eis-me aqui, envia a mim, Senhor. E Deus envia. E Deus, quem Ele envia, Deus vai do lado, caminhando do lado. Porque se você é enviado de Deus, no mal não te toca. Aí diz o 9: então disse ele: vai e diz a esse povo: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Aqui já entra a obra dos evangelizadores, de rua ou de casa. Tem aquele que evangeliza em casa, às vezes sendo o único cristão da casa, tendo o desafio para falar do amor de Deus toda vez para um marido, para uma esposa, para um filho, para uma mãe, para um pai que não é cristão ou que quer dar ou não quer dar crédito à voz de Deus. Aí de fato não entende, mas também Deus vem lembrar até a nós: se a gente se permitir, se a gente se enfraquecer, nem a gente vai entender a palavra de Deus. Será que essa palavra fala comigo? Poxa, eu lia tanto o Salmo 4, fazia tanto sentido para eu ler o Salmo 4 antes de eu dormir. Por que eu estou lendo o Salmo 4 mesmo antes de dormir? Não, é melhor eu dormir logo, estou cansado. A gente mesmo passa a não entender a palavra de Deus. Por permissão nossa, por um espírito ora enfraquecido, que agora Deus vem através dessa palavra lembrar que o espírito nunca foi fraco. É que o espírito que habita em nós tem ciúme. Ele tem ciúme do que o Espírito de Deus faz e fará. Deus recupera, Deus ressuscita. E se Deus ressuscitou Lázaro um dia, ressuscitará o teu e o meu espírito também através da palavra. Aí vem o parágrafo 10, irmãos. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos,
e a entender com o seu coração, e a converter-se e ser sarado. Aqui é a obra de Deus. Quando você tenta fazer um bem ao próximo e às vezes só recebe confusão, você é escolhido de Deus. A confusão e a adversidade, ela vai andar com você. Jesus salvou, Jesus fez milagres na terra, como o hino foi louvado aqui. Jesus fez milagres na terra para os olhos de todo mundo ver. E quem andava do lado dele ainda o traiu. Então espera, servo e serva de Deus. Espera que nem todo mundo que vai estar do seu lado vai estar porque quer o teu bem. Nem todo mundo que vai estar na sua família vai estar indo ali porque quer o teu bem. Em algumas famílias, experimenta ficar doente para ver se algum parente vem te visitar. Porque você engordou o ouvido deles, falou de Deus, você quis fechar os olhos deles para o mundo, você quis endurecer o ouvido deles para o mundo, você quis, você tentou, você bateu, aí você fica doente, a pessoa fala, não vou ir lá visitar não, vou visitar o irmão Paulo não. Só sabe falar de Deus, eu vou ir lá visitar ele para ver. Como é que você está? Olha, eu estou bem porque eu estou com Deus. Vem aqui, vamos ler a palavra junto. Está lá quase morrendo e quer me falar da palavra de Deus. Eu não vou ir lá nada. Experimenta ficar doente para ver se até a sua própria família é contigo. Esse servo de Deus aqui, ele pode falar com propriedade. Esse servo de Deus aqui tem uma sobrinha, filha do meu irmão mais velho, que desde quando meu filho Samuel adoeceu da leucemia em 2022, nenhuma única mensagem para falar assim, ó, tio, Samuel está vivo ou morreu? Está vivo ou morreu? E aí? Não houve. Experimenta você ou alguém que você ama cair doente para ver realmente quem são os seus parentes. Ou a quem você chama aqui na terra de amiga. Aí você cai doente. Ninguém vem te visitar. E você vai se enfraquecendo mais. E agora? E agora? Ninguém vem por mim. Ninguém me ligou. Não quer vir, mas pelo menos liga. Mas não liga também. Estou aqui que eu não consigo andar, mas ninguém veio até mim. O que eu faço? Meu Deus, a minha irmã ficou doente e eu levei para ela, fiz até um almoço para ela quando ela ficou gripada. Agora eu estou aqui incapacitado. E ela, ai, não, desculpa, ai, não consigo, ai, não sei o que lá. Será que eu vou ser sarado? Porque eu estou abandonado. Aí você começa a se entristecer. Às vezes, se entristecer até com Deus. Então por que eu fiquei doente? Por que eu estou assim? E começa a querer culpar a Deus. Preocupado do porquê o parente não foi te visitar, esquecendo que Deus está a uma oração de distância de você. Esquecendo que Jesus está a um joelho teu dobrado de distância de você, igreja. Esquecendo que quem colocou um anjo do teu lado ali, vendo a tua tristeza, vendo o teu coração daquele jeito, foi Jesus. E você está se preocupando que o parente não está vindo te visitar e está esquecendo que o teu verdadeiro parente está do seu lado o tempo inteiro, que é o teu Pai, que é Jesus, que é Cristo. Então na hora da dor, antes de ficar magoado com o parente A ou parente B, ora ao teu Pai que está no oculto. Está cansado, está pesado, vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Quantas vezes Jesus já não te aliviou? Na tua casa sozinho, abandonado pelos parentes, abandonado pela família, não se sentindo mais amado por esposa ou marido. Mas Jesus está a uma oração de distância de você, e você não usa isso. E você não usa isso ao teu favor. Aí, se você usa, você pode ser sarado, como o final do parágrafo 10. Aí vem o 11. Então eu disse: até quando, Senhor? E respondeu: até que assolem-se as cidades e fiquem os seus habitantes, nas casas não fique morador, e a terra seja assolada ao todo. Aqui vai também para quem evangeliza na rua. Vai bater na porta, ó, voltando no parágrafo 10 para a igreja entender. Bate na porta, na hora da evangelização, a porta abre só para a pessoa do outro lado falar: não quero hoje não, tchau, não quero. E fecha a porta de volta com a educação que Cristo te deu na palavra. Tá bom, Deus te abençoe, bom dia, tchau, e você sai. Porque ali tem ouvido, ali tem coração endurecido, ali tem olho fechado e ouvido endurecido, como falou o parágrafo 10. Você tentou levar uma cura, uma coisa boa para aquela casa. Se aquela porta se fechou, vai bater em outra. A cada 20 portas que o demônio fechar para você, Deus abrirá mais 1000. Porque Deus não é um Deus que fecha a janela para a tua vida, mas Ele abre a porta da vitória para você. E até quando eu tenho que fazer isso? Até quando eu tenho que orar? Até quando eu tenho que evangelizar? Então até quando eu tenho que buscar o meu verdadeiro amigo, que não é o meu parente, e sim Jesus? Até quando? Aí Deus te fala até quando que você tem que buscar. Até quando o Senhor respondeu: até que se assolem as cidades, até que não exista mais uma cidade, até que venha o fim dos tempos, até que não fiquem mais habitantes nas casas e não fique morador, e a terra seja assolada. Ou seja, o recado está dado por Cristo Jesus. Continua orando, levando a palavra, lembrando que Ele é o seu verdadeiro amigo e parente, até os fins dos tempos. 12 e 13 para terminar. E o Senhor, no 12, e o Senhor afasta dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Afasta para que seja grande o desamparo para aqueles que cerrem os ouvidos para isso. Que seja grande então o desamparo para aqueles que um dia não te ajudaram. Agora imagina o tamanho da vergonha daquele parente que você ajudou ele quando ele ficou ruim. Você ficou ruim e ele não te deu atenção. Aí amanhã ou depois, porque o dia de amanhã pertence a Deus, alguém daquela família, daquele seu parente que não te ajudou, volta a ficar doente de novo. O primeiro pensamento desse parente é: não vou nem ver a cara do Alex aqui, a Andressa nem vai passar aqui perto. Vixe, a Jaqueline, vi, eu não fui lá ver ela quando ela estava ruim. Aí você bate na porta dele. Pai, Senhor Jesus, esteja nesse lar. Vem ver como que você está. Vem ver se você precisa de alguma coisa. Posso entrar? Aquela pessoa não vai ter onde botar a cara aqui na terra. E você abriu mais 1 milhão de portas para a tua alma no céu. Porque esse tipo de atitude é ou não é igual a daquele soldado ou daquele escriba que, batendo numa face de Jesus Cristo, esperando a reação de Jesus Cristo, ele virou e deu a outra face. Só que dar a outra face hoje em dia aqui, no mundo que a gente vive, é difícil, igreja. Porque mesmo para alguns cristãos, o sentimento de vingança, ou o sentimento de eu não vou lá porque não se importou comigo, também não vou me importar com ela, ainda é muito grande. Mas Jesus um dia ensinou, e essa palavra vai caber para quem tiver que caber. Se Jesus, que é o teu Pai, que está a uma oração de distância de você, deu a outra face para ser batido, aí de você se não der também.
E o 13 último. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e a azinheira, que depois que desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Irmãos, esse parágrafo 13 é tão maravilhoso em Cristo Jesus, porque ele nos traz a reflexão das nossas próprias vidas. Servo e serva de Deus, por 30 segundos, os irmãos que puderem, ou não, fechar os olhos e lembrar de quantas vezes você se sentiu desfolhado, fraco, desamparado, às vezes abandonado, às vezes triste, e a tristeza que estava sendo causada por quem mora junto com você até. Quantas vezes um servo ou uma serva de Deus já pode ter se escondido no banheiro ou em qualquer lugar para chorar escondido, para não mostrar as lágrimas para quem está dentro de casa ver? Quantas vezes o cristão já se sentiu desfolhado, humilhado, às vezes sem enxergar o amanhã? Chorar escondido não é tarefa para cristão, porque Deus vem dizer: eu te tornei pastado, você faz parte do meu pasto, você faz parte do meu rebanho. Um pastor tem um pasto e nele tem as ovelhas. Você agora é minha ovelha, você está pastado, você está comigo. Enxuga, encerra essas lágrimas em silêncio agora, em meu nome, Jesus. Eu venho até você, eu enxugo as suas lágrimas e eu venho te lembrar que se você se desfolhou, ainda que fique a sua raiz, porque o que caiu de você naquele momento ali, do choro que às vezes ninguém viu, só você e Deus viu, aquele choro com teu filho dentro do hospital, com teu filho no aparelho, aquele choro por um filho seu que partiu, aquele choro que só você e Deus viram, no oculto do teu coração. Ele vem dizer: ali eu vi a tua folha cair, servo, ali eu vi a tua folha cair, serva, mas eu tenho uma coisa em você, que a sua raiz ela está bem fundo na terra, ela está ali firme. Cai as suas folhas, mas a sua raiz eu, Jesus, não cortarei, porque eu te chamei, eu te plantei no meu jardim. Você faz parte do jardim de Deus, com as raízes em Deus, com as raízes na palavra, com as raízes na brasa viva aberta na sua mão. Aí o parágrafo termina dizendo: ainda como se o carvalho e a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Olha quantos servos e servas voltaram da casa do Senhor depois de um tempo. Olha quantos servos e servas que pensaram que ia sair e não saíram. E por que isso acontece? Porque a tua raiz nunca saiu daqui, nunca saiu daqui do altar de Deus. A tua raiz está plantada aí tão fundo que o demônio não arranca. A tua raiz quem plantou foi Deus, não é o diabo que vai cortar a tua raiz. Ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Porque hoje Deus disse para você: a sua raiz está firme, ela está firme, ela nunca se enfraqueceu. O que cai de você é as suas folhas. Mas Deus, na sua sabedoria imensa, criou as estações do ano, onde na primavera está tudo florido, as folhas, o verde, está como aqui, ó, tudo verde, tudo lindo. Chega o inverno e o outono, essas folhas caem. É um período difícil, um período árido, um período frio. Mas olha para aquela planta no período de inverno, estamos no inverno, olha para aquela planta que muitas das vezes está sem flores,
para aquela árvore que não deu a fruta, olha para ela. E olha para a base dela. A base dela, a raiz está lá, firme. Às vezes 3, 4 metros para dentro do chão. Assim é você com Cristo Jesus. Você está passando pela dificuldade, o inverno, suas folhas estão caindo. Lembra que a tua raiz nunca saiu do altar de Deus. E a tua raiz hoje está sendo regada por esta fonte de água viva que está aberta. Está com a fonte de água viva aberta? A sua raiz está sendo regada agora. E logo, logo você vai dar frutos e flores de novo. E assim, em nome de Jesus, Deus falou muito comigo neste decreto. Porque sim, eu já me senti desfolhado. Sim, eu já me senti longe da brasa viva, longe da Bíblia. Sim, eu já me senti. Sim, eu já me questionei. Mas sim, Deus veio e me lembrou aqui de novo. A tua esposa, a tua mãe podem não te amar. O teu parente pode não te visitar quando você precisa. Mas eu venho. Eu venho. Verdade. Eu venho. Jesus Cristo vem porque Ele nunca arrancou a tua raiz do altar da igreja. Amém? Esse humilde servo agradece a sua oportunidade, em nome de Jesus, e que essa palavra tenha falado aos corações dos irmãos, como falou ao coração desse irmão. O Senhor trouxe para cada um de nós nessa noite, né? Neste momento, nós iremos orar o Pai Nosso, amém? Pai Nosso, quero que nós possamos ir nossos pais, amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra, Senhor, do mal. Pois o teu reino é o poder e a glória, a luz e a salvação eterna, desde hoje para todos sempre. Amém. Jesus, graças a Deus. Essa é a igreja de Efésios. E Jesus é quem dará direção. Suas mensagens é muito poderosa, como mensageiro ditado em ação. Suas mensagens é muito poderosa, como mensageiro ditado em ação. Ele entrou combatendo o pecado. O ditador, suas palavras não encerram. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. Mãe. Os pregadores que não ensinam a verdade, pois ele diz que a igreja vai cair por terra. E as almas que foram batizadas aos 26 de fevereiro de 84, o mensageiro mostrando o seu amor, veio pregar as palavras pelos matos. O mensageiro mostrando o seu amor, veio pregar
bonita e tão tratada, que o mensageiro lhe chamou sua atenção. As suas flores tão bonitas e tão celadas, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que as suas flores tão bonitas e tão zeladas, que o mensageiro ficou cheio de emoção. Que o mensageiro ficou cheio de emoção. Amém. Que Deus, Jesus e o Espírito Santo seja louvado na nossa saída, na nossa chegada, na nossa entrada, desde hoje e para todo sempre. Senhor, aqui está nossos versos, a qual acabamos de administrar a tua obra. Senhor, unge essas vestes, que aonde for posto, que toda enfermidade, que todo mal seja repreendido, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém.